Olá, eu sou Tiago e esse é o canal Parada Pedagógica, um canal que se propõe a dialogar com as educadoras e os educadores que atuam junto aos bebês e às crianças. Eu atuo em um centro de educação infantil, uma creche, como coordenador pedagógico, que atende crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. O canal é um canal amador e, portanto, pode ter interrupções externas. Os meus próprios cachorros adoram participar nas lives e nos vídeos, eles podem se manifestar a qualquer momento. Mas o nosso conteúdo é sempre um pontapé inicial, é sempre um convite à valorização da autoria das professoras e dos professores. Portanto, não é uma receita, não é um modelo, é um convite à reflexão. Reflete a minha própria trajetória na rede pública de ensino na cidade de São Paulo. Falando na cidade de São Paulo, fim de semestre e os órgãos responsáveis pela formação começam com as orientações e os pedidos em relação aos relatórios de acompanhamento das aprendizagens, os relatórios descritivos, os pareceres da aprendizagem, ou os pareceres descritivos. Enfim, é esse o assunto de hoje do nosso vídeo sobre os relatórios de acompanhamento das aprendizagens dos bebês e das crianças. Lembrando que não existe, no nosso ponto de vista, avaliação sem considerar o contexto em que a avaliação acontece. Contexto esse aqui na cidade de São Paulo, em todo o Brasil, na educação infantil, com a pandemia. Aqui em São Paulo, nós não estamos atendendo 65% dos bebês e das crianças. Não estão nas nossas unidades, e sim em companhia dos seus familiares em atendimento remoto. Atendimento remoto esse que a gente não é muito favorável para a educação de 0 a 3. Portanto, um atendimento do nosso ponto de vista questionável. E nós estamos atendendo, nesse momento, 35% da demanda presencialmente. Teoricamente, estamos atendendo 35% da demanda. Nós não entendemos que um relatório do acompanhamento das aprendizagens possa ser feito para essas crianças que estão no atendimento remoto. A gente entende, eu entendo, que pode ser feito um documento que trate do percurso realizado desse projeto, de como se deu a relação com a família, de como a família enxerga essas aprendizagens e esse desenvolvimento, mas não um relatório nosso, porque não estamos na companhia desses bebês e das crianças. Mas os bebês e crianças que estão na nossa unidade sendo atendidos, esse sim, nós, professores de educação infantil, podemos escrever o relatório de acompanhamento das aprendizagens, sim. Lembrando que o conteúdo desse vídeo reflete o meu entendimento sobre o assunto e não reflete a opinião de nenhuma instituição ou de nenhuma unidade que fiz ou faço parte aqui na rede pública de ensino. Vamos falar de uma avaliação hoje, então, portanto, não sentensiva e não classificatória para a educação infantil, como já nos diz há um bom tempo a nossa querida professora Jussara Hoffmann. Não é um relatório psicológico, nem é um relatório médico, é um parecer pedagógico. Portanto, não vamos tratar de expectativas e não vamos definir as crianças. Nós vamos falar sobre o percurso vivenciado junto às professoras e os professores nas unidades de educação infantil. E aqui eu vou me apoiar bastante na Instrução Normativa número 1 de 2013, Avaliação na Educação Infantil, Aprimorando os Olhares, pois acredito que ela contém, até hoje, os dias atuais, um ótimo suporte teórico para a escrita desses relatórios. Só uma aguinha. Portanto, vamos falar sobre o relatório de acompanhamento das aprendizagens e o que ele deve conter minimamente segundo essa instrução normativa. Ela vai nos dizer, além de trazer as concepções de criança, infância, do que é currículo na infância,
do que é o perfil do educador na infância. Ela vai nos dizer que os relatórios semestrais, né, os relatórios de acompanhamento das aprendizagens, devem conter minimamente o percurso realizado pelo grupo, decorrente dos registros semanais. Opa, temos uma dica aqui. O percurso que a gente vai registrar é aquilo que foi registrado durante todo o semestre. Vai falar sobre o percurso individual da criança nesse processo. Opa! Então, eu não falo da criança fora de um contexto, porque essa turma teve um percurso coletivo, essa criança tem um percurso individual dentro disso. Vamos falar, segundo essa instrução normativa, minimamente o relatório tem que ter ainda anotações contendo falas ou outras formas de expressão da criança que reflitam sua autoanálise. Isso é muito importante. Não é qualquer fala, não é qualquer forma de expressão. São as falas e expressões da criança que reflitam sua autoanálise. O documento vai dizer ainda que tem que ter o parecer do educador fundamentado nas observações registradas no decorrer do processo. O parecer nosso, das educadoras e educadores, fundamentado na nossa observação registrada no decorrer do processo. Vai dizer ainda que precisa ter o parecer da família quanto às suas expectativas e os processos vividos. Vai falar ainda sobre as observações sobre a frequência da criança na unidade, como indicador da sua interferência no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Mais um motivo que a gente concorda que as crianças que estão no atendimento presencial, essa sim nós construímos um relatório do desenvolvimento das aprendizagens, porque a sua presença ou a sua ausência interfere nesse processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Vai falar ainda sobre outras formas julgadas pertinentes. E aí a gente dá um pulinho nos documentos nacionais para falar sobre avaliação na educação infantil. Ainda com os referenciais curriculares da educação infantil de 1996, o documento vai falar sobre observação, registro, planejamento e avaliação. Observar, registrar, planejar e, portanto, avaliar. Uma avaliação formativa que contribua na formação positiva da autoimagem da criança. É bonito isso que os referenciais trazem, que fortaleça a sua autoestima, ou seja, vamos falar do que essas crianças sabem e fazem, como essas crianças construíram esse saber e esse fazer. É muito mais importante do que se elas sabem ou não sabem fazer algo, né? Aí, depois disso, em 2009, nós vamos ter a resolução do Conselho Nacional de Educação e do Conselho da Educação Básica 5 de 2009, que fixa as diretrizes curriculares nacional para a educação infantil. As diretrizes vai nos dizer que nas creches e pré-escolas devem planejar formas de avaliação que contemplem o acompanhamento do trabalho pedagógico e a avaliação do desenvolvimento da criança. Ou seja, essas observações e esses registros, ao avaliar o desenvolvimento da criança, contempla também o acompanhamento do nosso trabalho pedagógico. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 96, vai ter em 2013, vai ter uma parte incluída na lei, lá que é de 96, vai ser incluída em 2013, dizendo que na educação infantil a avaliação facial mediante o acompanhamento e o registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Ou seja, os documentos nos convidam a observar, registrar, planejar
para, portanto, avaliar. Em São Paulo, com o Regimento Comum das Escolas Municipais de 1992, o artigo 82, vai nos falar sobre esses relatórios como os resultados do processo de avaliação contínua através da análise descritiva dos avanços e dificuldades semestrais. Isso ainda na gestão da querida prefeita Erundina, que teve nada mais, nada menos, como secretário da Educação, o nosso querido Paulo Freire. Esse documento vai também nos trazer a periodicidade desses relatórios, né? Desse relatório de desenvolvimento, de maneira semestral. Em 2004, nós vamos ter de novo construindo o regimento da infância, e ele vai dizer que para que a avaliação se efetive, é necessária uma sistematização através de registros significativos dos fazeres vividos pelas crianças, que tenham por objetivo historicizar os caminhos que cada criança percorre. De novo, a gente tem uma dica muito importante. Os nossos registros servem para historicizar o caminho que cada bebê e cada criança percorre na educação infantil. Ainda na gestão de Marta Suplicy, quando ela era do Partido dos Trabalhadores. Já com a gestão Kassab, nós vamos ter as orientações curriculares de 2007, as famosas OCs. Elas não trouxeram a ideia de um instrumento de registro específico para a avaliação infantil. Só em 2013, agora, no documento que eu estou me apoiando, a gente tem a orientação normativa 1, avaliação na educação infantil, aprimorando os olhares, com a elaboração de um relatório descritivo que reflita a trajetória percorrida pela criança e que forneça aos educadores os elementos necessários para a continuidade do trabalho pedagógico. Olha que lindo! Avaliar no ponto de vista de aprimorar o olhar, para a gente elaborar um relatório que reflita não ponto de partida e ponto de chegada, mas o percurso, a trajetória que a criança vivenciou, experienciou, e que forneça, portanto, a nós, educadores, os elementos necessários para que o trabalho pedagógico tenha continuidade. Agora nós vamos falar de cada item individualmente que traz a Instrução Normativa número 1 de 2013. Ela começa com o percurso realizado pelo grupo, decorrente dos registros semestrais. Aqui é importante, nesse item, nós podermos falar sobre os projetos desenvolvidos com a turma, como se iniciou, o que disparou os projetos, como foram os desdobramentos desses projetos com o grupo, quais foram as indagações dos bebês e das crianças, quais foram os conhecimentos científicos, artísticos, musicais, éticos, estéticos e culturais descobertos pelo grupo. Qual será a continuidade ou desfecho dessa proposta com o grupo? Aqui a gente não pode reduzir o percurso do grupo ao perfil da turma como número total de crianças, sexo masculino ou feminino, gênero, faixa etária, mas isso não quer dizer que isso não pertença ao percurso realizado pelo grupo. Quantas crianças são? É importante para a gente saber quantos educadores são, é importante também. Vou dar um exemplo desse percurso realizado pelo grupo. Por exemplo, nenhum grupo de crianças de 4, 5 anos, o que mais atraía essas crianças eram os conceitos matemáticos. Portanto, o percurso realizado pelo grupo vai ser narrado, vai ser contado, vai ser descrito pelo ponto de vista do interesse do grupo pelos conceitos matemáticos. Consigo me explicar? Nenhuma turma de berçário 2 que adquiriu a marcha, que, portanto, passaram andando a ocupar todos os espaços do SEI, da creche, do lugar que eles estão,
O percurso do grupo vai ser a participação desses bebês em todos os espaços dessa unidade. Então, o percurso do grupo é algo significativo para esse grupo, é algo que desencadeou as suas descobertas, que desencadeou os seus interesses, as suas buscas, e foram responsáveis pelas aprendizagens, né, contribuíram, ou melhor dizendo, com as aprendizagens desses bebês e dessas crianças. Aí o documento do percurso do grupo passa para o percurso individual das crianças, né? O percurso realizado pela criança individualmente nesse processo. Aqui é importante, se nós falamos sobre um percurso do grupo, que o interesse são os conceitos matemáticos, o percurso individual, portanto, dessa criança que você vai escrever, é baseado no seu interesse pelos conceitos matemáticos, não em relação às outras crianças, mas em relação ao percurso do grupo, ao percurso que levou a curiosidade sobre os conceitos matemáticos. Se é em relação à ocupação dos espaços, como esse bebê, né, como foi a trajetória dele, o percurso dele em relação à ocupação dos espaços dessas crianças na unidade. Nesse tópico, é muito importante a gente não adjetivar as crianças. Ao falar determinadas características, a gente precisa contextualizar como essa característica se manifesta, ao lidar com os outros, ao lidar com as propostas. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma criança que ainda se expressa por meio dos empurrões e mordidas, e resolve os seus conflitos ainda dessa forma, né? Então, não aconselho a falar uma criança agressiva, não, uma criança que está em busca de novos meios para resolver os seus conflitos, que não os empurrões e as mordidas. Uma criança que ao se expressar, talvez por não ter a oralidade totalmente construída, não desenvolveu outra maneira que não os empurrões e as mordidas. Portanto, os adjetivos saem e a gente contextualiza em que momento essa característica da criança aparece, né? Porque nós não somos, nós sempre estamos de alguma maneira. E em que contexto nós estamos e nos manifestamos, fazemos com que nossa linguagem se expresse, seja lá da maneira que for, né? É importante, nesse percurso individual do grupo, falar sobre os seus interesses, suas produções, seus avanços, suas aprendizagens e, principalmente, quais as intervenções pedagógicas da professora e do professor em relação a esse processo educativo. Portanto, um processo contínuo que não é um ponto de chegada, né? É um caminhar junto a esses bebês e essas crianças. O documento vai nos trazer sobre as anotações, contendo falas ou formas de expressão que a criança reflitam sua autoanálise. Portanto, não é qualquer frase, não é qualquer expressão. Falas e expressões do bebê ou da criança que demonstrem suas descobertas, suas opiniões e a coisa mais bonita desse documento, a normativa número 1 de 2013, sobre suas hipóteses, sobre fatos e acontecimentos, incluindo diálogo com seus colegas e demais agentes da comunidade educativa, bem como as possíveis descobertas desses diálogos. Essa forma de registro sempre vem acompanhada de uma situação contextualizada, que aponta os avanços e que sinaliza os desafios de bebês e crianças e as intervenções do professor para qualificar esse processo. Lembra, estão falando dos conceitos matemáticos, por isso eu escolhi esse percurso do grupo. Então, determinada criança tem interesse sobre o tempo, determinada criança pode ter interesse sobre quantidades, determinada criança pode ter maior interesse sobre medidas. Muito importante, um relatório individual das aprendizagens da criança não pode servir para outra criança.
a gente tem que ler esse relatório e perceber que ele é único. Ele trata de uma única criança. Eu identifico essa criança. Evitem falas genéricas, falas que podem servir para qualquer criança, como, por exemplo, o seu desenvolvimento está de acordo com o esperado. Diz muito pouco. O que, né? Primeiro que a gente não espera. A gente está em um processo com as crianças. Então evitem frases que podem servir para mim, para outra criança, para outra criança. Todo relatório é único, só serve para uma criança. O documento vai nos trazer ainda sobre o parecer do educador, fundamentado nas observações registradas no decorrer do processo. Isso é muito importante. Lembra que eu falei da professora Jussara Hoffmann? Ela costuma dizer, né, que alguns pareceres descritivos encaram concepções disciplinadoras, sentencivas e comparativas, que ferem seriamente o respeito à infância. Está dizendo que a gente não sentencia, a criança é tal coisa. Está dizendo que a gente não compara com outra criança. E está dizendo que a gente não tem julgamento moral sobre essa criança, né? E também, por entender essa concepção de criança como um sujeito potente, ativo, a gente não está preocupado com as questões disciplinadoras dessa criança, e sim com as questões que faz com que essa criança construa a cultura junto com seus pares. Então, no parecer do educador, no nosso ponto de vista, aponta também para o futuro. Por que fizemos determinadas ações? Por que a criança percorreu tal percurso? A gente propõe que tais ações se dê continuidade. Ou, porque a gente não conseguiu dar conta disso, que tais ações permitam que a criança entre em contato com determinadas linguagens que não deu para contemplar tão profundamente e que a gente entende que será benéfica para esse bebê e para essa criança. O documento nos traz também, como a gente disse lá no começo, o parecer da família quanto às suas expectativas e os processos vividos. O parecer da família e do responsável é uma devolutiva importante para conhecermos as suas expectativas, o que pensam sobre o processo vivenciado pela criança, como compreender a continuidade do trabalho pedagógico na esfera familiar. Por isso, é muito comum, quando as famílias leem os relatórios, né, elas dialogarem com o relatório, apontando nele coisas que em casa os bebês e as crianças manifestam. Tipo, como teve desdobramento em suas casas do que apareceu no nosso campo de atuação. Quando, por exemplo, o bebê se recusa a ser ajudado pela mãe em casa e pega a colher com determinação para se alimentar. Quando uma criança conta determinada história ou fala sobre determinado conceito que começa a elaborar ali nas suas hipóteses junto aos seus familiares. O documento fala também sobre as observações da frequência da criança na unidade como indicador de sua interferência no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então não é apenas um dado numérico. Essa frequência contribuiu ou não para o desenvolvimento das aprendizagens e do desenvolvimento. Mas o motivo para a gente acreditar que o nosso parecer pedagógico, o nosso parecer do desenvolvimento da criança, o nosso relatório das aprendizagens, só pode se efetivar mediante a presença, ao acompanhamento dessas crianças do nosso trabalho pedagógico, né? Então, outras questões que se julgue pertinente, por exemplo, como se dá a relação com a família, né? Em quais documentos a gente está apoiado para avaliação. Não adjetivar, já falamos, não colocar a criança em estágios ou zonas de aprendizagem. Lembrar que não é um relatório psicológico, lembrar que não é um relatório médico, portanto, a palavra ansiedade e afins não entram.
não tem juízo de valor, é único, só serve para aquela criança. E tem os aspectos que merecem também nossa atenção, né? Falar sempre, lembra do que eu disse lá atrás, nos referenciais, por incrível que pareça, essa lindeza está nos referenciais. Que contribua com a autoestima da criança, que colabore com sua autoimagem. Portanto, que fale de uma maneira positiva, que contribua com essa autoimagem, que enxergue o que as crianças, como as crianças fazem, do que elas fazem, né? E não o que falta nela, o que elas não fazem. Também deixo para já encerrar o nosso vídeo, quando se fala das crianças com deficiência, não marcar essas crianças. A ficha de saúde delas, que vai junto com esse documento, que faz parte dessa expedição da documentação pedagógica, já vai falar sobre isso, né? Não precisa que a gente marque esse sujeito, né? Se é uma criança que tem paralisia cerebral, por exemplo, na ficha de saúde dela vai ter. Se ela ainda não desenvolveu a marcha e ela engatinha, a gente vai contar o que ela faz engateando, como ela faz as suas descobertas, qual a qualidade desse engatear que ela tem, e não focar no que ela não tem, que é a marcha. Se ela não se alimenta sozinha, a gente vai falar sobre como ela contribui nessa alimentação com a ajuda do adulto. Então, ela abre a boca ao receber a comida, ela manifesta alegria ou não gosta da comida, ela tem preferências de alimentação, de que tipo de alimentação, se é mais líquida, se é mais sólida, quais os sabores que essa criança gosta. Então, a gente narra o que faz parte do que a criança constrói e conquista, e não do que lhe falta. Ufa! Hoje o vídeo foi de tirar o fôlego, confesso que em algum momento até minha respiração ficou um pouco ofegante, mas é um assunto que eu me interesso bastante. A gente tem pesquisado isso desde 2013 e nos traz muita alegria hoje poder compartilhar com vocês sobre esse assunto. Espero ajudar as professoras e os professores nas suas unidades de trabalho. Espero que nas cidades que não têm uma documentação que fala sobre os relatórios do desenvolvimento das aprendizagens, esse vídeo possa ajudar. E eu vou deixar na descrição a Instrução Normativa número 1 de 2013, Avaliação na Educação Infantil, Aprimorando os Olhares. Muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha paciência de ter chegado até aqui, e se gostou, divulga esse vídeo para ele ganhar o mundo, bater asas e voar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.